Comidas que vão aumentar a tua produtividade. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai fugir daquele efeito chamado letargia. A letargia é quando tu come e tu fica com uma névoa mental, fica mais difícil de pensar, de raciocinar e tu fica mais lento, preguiçoso. Esse efeito de letargia é causado por algo que se chama inflamação. A inflamação é um processo que ocorre no teu corpo de defesa e tem comidas que aumentam a inflamação e comidas que diminuem a inflamação. São as chamadas comidas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. E eu não vou ficar dando uma lista de comidas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias para você evitar as pró-inflamatórias e consumir as anti-inflamatórias. Embora, se você for fazer essa pesquisa, vai ajudar muito também. O que eu vou falar aqui é de alguns truques que você pode fazer sem mudar tanto assim a sua alimentação e sem achar que tem uma super comida, um super hack que você vai consumir e vai melhorar automaticamente a sua produtividade. Eu descobri tudo isso quando eu quis começar a reduzir a minha asma. Por que a asma? Porque a asma, ela é um processo inflamatório dos brônquios dos pulmões e é basicamente uma crise de falta de ar que acontece em pessoas que têm asma, extremamente similar a estar se afogando fora d'água. Então, se você já teve a sensação de se afogar, saiba que isso não é nada legal. E quando você tem asma, você basicamente se afoga com uma certa frequência mesmo sem estar na água. Então, para reduzir esse efeito, eu fui atrás desse negócio de comidas anti-inflamatórias e reduzir as comidas pró-inflamatórias. E depois disso eu acabei descobrindo alguns truques da nutrição que podem ajudar não só a reduzir a asma, mas também a melhorar o processo cognitivo, ou seja, deixar a sua mente mais afiada, mais capaz de produzir e de conseguir resolver problemas, pensar e criar de forma mais eficiente, sem ficar tão letárgico e preguiçoso. E a primeira coisa que você vai mudar na sua alimentação é reduzir os 5 brancos. Os 5 brancos são sal, açúcar, leite, arroz e farinha de trigo. Isso já vai fazer uma grande diferença na sua alimentação. A próxima coisa é o seu prato de comida, a sua refeição, tem que ter no máximo 60% de carboidratos. Ou seja, quando você estiver fazendo uma refeição, no máximo 60% dela deve ser de carboidratos. Se você come um prato de 500 gramas, meio quilo, dessas 500 gramas, apenas 300 devem ser de carboidratos. Então, por exemplo, beleza, o arroz está dentro dos 5 brancos que você vai reduzir, mas eu vou usar ele de exemplo. Se o seu prato tem 500 gramas, apenas 300 devem ser de arroz. Além disso, você vai adicionar proteína junto do seu prato. Proteína é carne, frango, ovo, peixe, queijo, porque quando você consome a proteína junto com o carboidrato, ou seja, ao mesmo tempo, a absorção da glicemia do carboidrato, ela é um pouco quebrada graças às enzimas que vão quebrar a proteína também. Então, consumir a proteína junto vai ajudar a reduzir esse efeito inflamatório de letargia que é causado depois da refeição. Então, 60% de carboidrato, tentando reduzir os 5 brancos e adicionar uma proteína junto. Além disso, tente misturar os seus carboidratos de absorção rápida e absorção lenta. Os carboidratos de absorção rápida são arroz, macarrão e massas no geral, tipo lasanha, pizza, pastel, essas coisas. E os carboidratos de absorção lenta seriam aqueles mais fibrosos um pouco, como a batata doce, o aipim ou mandioca. Eu não sei se a abóbora também é, mas eu imagino que sim. Então, você mistura os carboidratos. Então, por exemplo, se do seu prato de 500 gramas, 300 são de arroz, põe 150 de arroz e 150 de batata. Ou põe 250 de arroz e um pedacinho de batata. Pode ser também. Desde que tenha carboidratos de absorção lenta. Porque os carboidratos de absorção rápida, eles vão dar um pique glicêmico no teu corpo. E isso vai elevar muito o nível de açúcar, que vai elevar o nível de insulina, que vai abrir todas as portas, vai ficar sem açúcar no sangue, vai ficar mais letárgico porque faltou energia. Sim, faltou energia por ter consumido muita energia, porque ela é de rápida absorção. Então, assim como o açúcar, ela vai, aliás, o açúcar é tipo isso, só que super, ele vai basicamente fazer isso muito rápido, vai te dar muita energia e depois vai cair. Já os de absorção lenta são carboidratos que, por serem mais fibrosos, eles demoram mais para serem digeridos e assim eles não causam um pico glicêmico, porque não libera toda a glicemia deles de uma vez no teu sangue, vai liberando aos poucos. Então, ele não só te mantém saciado por mais tempo, como ele não causa esse efeito de letargia negativo que vai reduzir a tua produtividade, a tua capacidade cognitiva e cerebral de poder produzir. Além de adicionar esses carboidratos de absorção lenta, você vai adicionar uma outra coisa que esse sim, para mim, é basicamente um super hack de comida que melhora muito a produtividade, que é o açafrão. O açafrão ele é naturalmente anti-inflamatório e se você não trocou o arroz branco por arroz integral,
O arroz branco com açafrão, que vai ficar amarelo, já é muito menos inflamatório do que o arroz branco sem açafrão. E o açafrão para mim é uma comida mágica, porque além dele ser anti-inflamatório, ele melhora na minha asma, melhora a minha capacidade cognitiva, melhora a minha produtividade, ele ainda adiciona uma cor mais bonita para a refeição, porque eu boto açafrão no arroz, eu boto açafrão no feijão, eu boto açafrão na carne, e se duvidar eu boto açafrão até na minha água. Não faço isso, mas já vi gente que faz e não tem nada de errado. Ele praticamente não tem gosto se for em pouca quantidade. No feijão, ele deixa o feijão até mais bonito, porque ele fica meio dourado, o caldo do feijão, por causa do amarelo do açafrão. Ele vai pintar tudo de amarelo. A comida vai ficar mais bonita, mais saudável e vai melhorar a tua produtividade. E é barato, então pra mim é totalmente valendo. Eu tenho até um pouco mais de facilidade, porque embora eu não use com tanta frequência, porque o açafrão do mercado já é bem barato, mas o meu pai tem um pé de açafrão no quintal dele, então tem muito açafrão e frequentemente ele tá colhendo e me dá açafrão e eu boto na comida. E é maravilhoso. Essa comida sim é praticamente um hackzinho. Agora, o hack supremo que funciona para melhorar a produtividade, mas esse eu não sei se funciona para todo mundo, é o jejum. O jejum é basicamente ficar sem comer. Só que, né, meu Deus, vou ficar um dia inteiro sem comer. Até pode, mas basicamente você vai pular uma refeição, ou duas. Eu descobri o poder do jejum quando eu fiz o Ramadã. O Ramadã basicamente um ritual, como a quaresma, eu acho, da religião muçulmana, que durante um mês, que é calculado lá de acordo com os ciclos da lua, e é um mês diferente todos os anos, tem um mês do ano que algumas pessoas, não são todas, porque tem várias exceções, como por exemplo, se eu não me engano, mulheres grávidas, velhos, qualquer pessoa que esteja doente e qualquer pessoa que esteja viajando, em viagem, não precisa fazer. Pode fazer outro mês se quiser, mas não precisa fazer. O Ramadã, lá, claro, é um pouco mais legal, né? Porque todo mundo faz junto e tal. Mas é assim, durante 30 dias, as pessoas vão fazer apenas 2 refeições por dia. Ou seja, elas fazem um jejum. E esse jejum, ele tem nome dessas refeições. Vou pesquisar rapidinho. O nome das refeições é Suhur, que é o café da manhã, e Iftar, que é o jantar. Então você vai fazer só 2 refeições, que é Suhur e Iftar. É árabe, né? Por isso que os nomes são estranhos. E aí, basicamente, qual que é a regra? Essas refeições elas têm que acontecer durante a noite, porque não pode ser durante o sol. Então você tem que comer suhur, o café da manhã, antes do sol nascer. E você só pode comer iftar depois que o sol se pôr. Ou seja, o jantar é só depois que o sol se põe. Então quando eu fiz o Ramadã, inclusive esse ano eu vou fazer de novo, ele vai acontecer em março, começa no dia 1 de março e vai até dia 31 de março. Então durante o mês de março inteiro eu vou estar no Ramadã. Durante o Ramadã, basicamente, você tem que acordar muito cedo, porque você tem que comer antes do sol nascer. Então, eu, por exemplo, estava levantando às 4 da manhã e eu comia 4h15, 4h20, para quando 5 horas o sol nascesse, eu já teria me alimentado. Ah, e também, além de não comer durante o tempo de sol, também não pode tomar água. Então, eu tinha que comer o café da manhã bem reforçado, porque eu ia poder comer... Olha só, eu estava comendo 5 da manhã. E eu só ia poder comer de novo às 7 da noite, quando o sol se pôsse. Então, eu ia ficar 12 horas sem comer. Então, tinha que ser um café da manhã reforçadão. Então, eu comia o café da manhã e tomava 1 litro d'água, junto com o café, o que obviamente deixava a barriga super estufada, e aí passava o dia inteiro sem comer e sem beber nada, ou seja, das 5 da manhã às 7 da noite, 12 horas de jejum, e aí, no iftar, quando o sol se pôsse, eu iria jantar, e aí eu jantava e ia direto dormir, porque, poxa, se eu tava jantando 7 horas, 8 horas eu tinha que estar na cama para dormir, porque 4 horas da manhã eu ia ter que estar em pé de novo. Então é um momento que basicamente eu comia antes de todo mundo acordar e eu comia antes de dormir, ou seja, momentos pouco sociais. No Ramadã muçulmano, lá nos árabes, eles fazem isso com a família inteira juntos, né? E pra mim a parte mais legal que não tem aqui no Brasil, infelizmente, pelo menos não aqui onde eu moro, é que no final do Ramadã as cidades fazem um festival de 3 dias, que é um banquete, tipo, para comemorar os 30 dias de jejum. Eles fazem um banquete que dura 72 horas, 3 dias. Então é tipo, festa e banquete na cidade inteira como um festival gigante, durante 3 dias. Não tem isso aqui, mas eu acho bem legal. Então, basicamente, eu passava 12 horas de todo o tempo de interação social, de vida humana normal, sem comer e sem beber. E isso aumentava muito a produtividade. Primeiro, porque tu não fica parando para comer e beber, o que já economiza tempo. Segundo, que porque tu não está bebendo, provavelmente tu vai menos vezes ao banheiro, o que já economiza tempo. Mas o efeito psicológico é muito forte, porque afia muito a mente. Então,
Basicamente, nos primeiros dias, o meio-dia era tortuoso, porque no meio-dia eu tinha que ver minha família inteira comendo e muitas vezes eu ficava na mesa até junto com eles por aproveitar a família e tal. E eu via todo mundo comendo e eu tava com a barriga roncando de fome, com muita fome mesmo, mas não podia comer. E foi assim que eu passei 30 dias sem almoçar e sem comer nada durante a tarde. Então não tinha lanchinhos, não tinha almoço e além de não parar para comer, depois de mais ou menos uns 5 dias, a fome ao meio-dia começou a reduzir. E aí eu parei de ter fome nesses horários, eu comecei a ter fome só nos horários que eu comia, no suhoor e no iftar, no café da manhã e no jantar. Então, depois que passam uns 4 dias, eu acho que o corpo começa a acostumar e tu para de ter o sofrimento da fome e tu começa a perceber o efeito cognitivo que o jejum traz. Porque ele limpa a tua mente. Aquela coisa quando tu come, por exemplo, eu muitas vezes antes no passado, né, eu comia muita pizza e muito macarrão. Cerca de, tipo, 1 quilo por dia, às vezes, de macarrão. Então, eu realmente ficava super estufado, letárgico, super inflamado. Imagina, comer 1 quilo de macarrão com queijo, com molho, a pessoa vai estar super inflamada. Hoje eu como um arroz com açafrão e um frango. Então, bem mais leve. Você vai basicamente diminuir muito a inflamação e o jejum ele vai fazer alguma coisa diferente no teu corpo que tu vai ficar com a mente mais afiada e mais produtivo. Então testa. Se quiser fazer o Ramadã também, eu acho uma coisa maravilhosa. Foi um momento que foi difícil. Tem mais algumas regras, claro, como por exemplo, não pode beber álcool, não pode mentir nenhuma vez, não pode falar palavrão e não pode ter nenhum comportamento sexual, nem consigo mesmo, nem com outras pessoas, obviamente. Então, tem essas regrinhas e, claro, tem aquilo de orar todos os dias, né? Então tem coisas a se fazerem também. E eu acho que vale a pena pelo menos fazer um banquetezinho. Ah, e tem a tâmara também. Eu não tenho certeza se isso tá bem nas regras, mas eu pelo menos eu vou comprar. No meu caso eu vou comprar 62 tâmaras, porque eu vou passar os 31 dias comendo uma por dia. E a minha namorada quer participar junto comendo tâmara também, então eu vou comprar 62 tâmaras, 2 por dia, durante 31 dias para passar o Ramadã. A tâmara é um doce que é uma fruta, super doce, parece uma bala de caramelo, o sabor dela, só que a aparência dela parece uma barata morta. Então é bem legal, é muito bom. E eu acho que faz parte do Ramadã também, pelo menos eu vejo eles comendo isso direto no iftar do Ramadã. Eu vou comer no iftar, ou seja, na janta de todos os dias. Antes de dormir eu vou comer uma tâmara. É algo que eu acho que vale muito a pena tentar, e se tu quer produzir mais e acha que a alimentação é o caminho para isso, eu acredito que o jejum é uma das melhores técnicas que tu pode tentar para melhorar a tua produtividade. E o Ramadã ele fez muito sentido para mim, e esse ano eu vou estar fazendo de novo. Então, se tu quer melhorar a tua produtividade, evita os 5 brancos, come só no máximo 60% de carboidrato no teu prato, botando algum carboidrato de absorção lenta e botando uma proteína junto, bota açafrão na comida e, se tu puder, faz um jejum. É isso, basicamente, para aumentar a tua produtividade. Claro, café ajuda, lógico, porque ele vai aumentar teu foco, tua concentração, a não ser que tu exagere no uso de cafeína ou beba ela durante a noite. E eu gosto do chá preto no lugar do café, porque eu gosto mais do sabor e ele também tem cafeína, só que é um pouquinho mais leve. Então ele não atrapalha tanto o sono assim. Testa aí tudo que tu puder para melhorar a tua produtividade. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.